Então, eu agradeço, por favor, a presença de todos aqui. Esse é o projeto Trivial, que é trivial para você. A gente lançou o espetáculo Trivial, um espetáculo de b-boys, em 2023, e a partir daí a gente desenvolveu diversos projetos, o que culminou em 2025 com o vencimento com a conquista desse projeto, financiado pela Lei Aldir Blanc de Culturas Populares. A gente não entrou como dança, é legal falar sobre isso, né? A gente entrou como culturas populares, como cultura hip hop. E a gente quis, então, nesse projeto, daí agora eu conto para quem já participou dele até, mas talvez não tenha visto do olhar da produção, a gente quis, com esse projeto, mostrar para todo mundo um pouquinho da experiência que a gente teve construindo esse questionamento da trivialidade. Então, assim, a gente tem o diretor e o criador, que é o Drico Oliveira, que idealizou esse projeto numa lógica de tentar mostrar para as pessoas que nem tudo que a gente vê por fora é exatamente o que tem por dentro. Quem conhece o diretor, quem conhece o Drico, sabe que isso é uma coisa que o Drico ele meio que bate muito na tecla, né? Porque ele é um cara muito julgado pelo jeito dele, e quando tu para falar com a criatura, ele é uma flor, entendeu? Sabe? Então, assim, é uma coisa bem dele discutir, assim, nada mais trivial do que tu olhar pra minha cara e achar que eu sou um marginal. Basicamente, era essa a discussão que a gente estava tendo. Todo mundo que olha pra cara do cara da dança de rua e tira uma onda de que aquilo ali é marginal, que ele é da... Não que ele não seja da periferia, né? Mas que por ser da periferia é uma questão de criminalidade, é necessariamente envolvido com algum tipo de irregularidade, que talvez seja alguém que não se possa confiar, ou algo do tipo, assim. Ou acha que não, acha que vai ser um cara que vai ser da dança hip hop, mas nunca vai achar que o cara faz faculdade, nunca vai achar que o cara é pai de 2 filhos, nunca vai achar que o cara é dono da sua própria estrutura. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, né? E que ao trazer isso para o espetáculo foi incrível, porque na hora de coreografar e na hora de estruturar esse trabalho com um elenco que também sabia dessa realidade, que também vivia isso e que tinha uma trajetória de dança inacreditável na sua pele, basicamente o que ele fez foi trazer esse questionamento em comum, fazer todo mundo falar da sua expressão, da sua ideia, da sua sensação nessas coisas, e então criar uma linha condutora de narrativa. E o resto do trabalho foi um pouco meu, de botar um figurino nessa galera, botar uma arte gráfica, botar uma foto, criar um conceito e vender este conceito. A gente esteve em São Paulo, a gente esteve em Curitiba, a gente esteve em Caxias, a gente esteve em Bento, a gente esteve em Torres, a gente esteve... Onde é que a gente esteve? No Alegrete. Não me perguntem onde fica, mas a gente esteve lá. Era quente pra caralho. Então, assim, todas essas coisas foram um conjunto de uma ideia bem criada, de um trabalho bem executado por um elenco muito bom, com um trabalho de produção alinhavado junto para que isso acontecesse. Quando a gente parte para ir para cada uma das áreas de vocês, a gente tem a ideia de compartilhar. Fala, Jazinho. Alvorada. Vocês também tiveram Alvorada. A gente também teve Alvorada, eu esqueço que eu olho para ti e digo, eu tive no Expressão. A gente teve Alvorada. Cara, Alvorada, que projeto social que chega em Alvorada que não seja de Alvorada? Porque não chega, é a segunda vez que eu levo coisa para lá e eu já ouvi a galera me dizendo isso. Não chega, olha o espaço que tu tem já. Podia ter muita gente dando oficina de contrapartida dentro do teu espaço para teus alunos, entendeu? Só que as pessoas não chegam lá, tá ligado? Então, assim, essa era aqui tão trivial quanto esquecer Alvorada. Óbvio, a terra do tiroteio, entendeu? Vou me lembrar dela para quê? Sabe? Tipo assim, é bizarro isso, que é pega até na gente. Então, a gente quis fazer isso, levar para vocês quais são as trivialidades. Então, assim, a delícia de falar de que é óbvio que as velhas vão estar fazendo crochê e não fazendo breaking, né? Tanto que o rap das meninas é justamente esse, né? Fazer rap é melhor do que fazer crochê. No caso, dançar breaking é melhor do que fazer crochê. Nem toda avó tá fazendo crochê, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, isso só para não estigmatizar o crochê, artesanato é importante, não estamos diminuindo outra arte, estamos só falando que cada um tem a sua e que esses estigmas era o que a gente estava tentando discutir. A galera do Jean tem seus espetáculos, mas tem toda uma tradição de festival. Tem uma galera do hip hop, sim, que diminui o hip hop do Jean Guerra, entendeu? Sabe? Mas desculpa, galera do hip hop, se vocês ganham dinheiro hoje, em geral, é pelo trabalho que ele faz também e pela construção que ele fez.
sabe? Então, assim, a mesma coisa é do tipo assim, porque não existe formação de breaking, não existe construção de breaking, breaking é G, meu Deus, assim, até então os meus deuses da produção sempre eram a galera do Battle, por tudo que o Battle construiu e segmentou e sedimentou, deixa ser forte no desenvolvimento do breaking, da Cypher, da própria vestimenta, de tudo que tu pode ter em relação ao breaking, ao hip hop, desculpa, tu é o meu segundo deus. Entendeu? Eu acho isso muito massa, que seja tudo na região ali de Caxias, Bento e tal, que não é Porto Alegre, sabe? Então, tipo, tu descentraliza, tu dá força para o interior do estado, tu posiciona o interior do estado num cenário que o governo do estado tem que mandar mais dinheiro para o interior, sim, porque o interior está fazendo mais do que a capital, mais do que a capital. Ter um Restinga Crio aqui é massa, tá ligado? Tipo assim, agora ter o Fluência e ter lá a galera do Pedrinho e da Nest e do Battle em Bento, assim, chupa, entendeu? Sabe? Em termos de proporção de dinheiro, de investimento, a capital circula muito mais. E assim mesmo vocês desenvolveram muito mais que todo mundo. Tu levou a tua galera para o Rio, Gê, muito obrigada, sabe? Tipo, acho que tem pouquíssimo, como eu disse, tanto tu quanto o Jean, não tem tanto assim, e o Pedrinho, óbvio, mas é o Pedrinho que tá aqui, mas enfim, a galera ali tem também menos para aprender comigo, a gente vai trocar, né? Porque nada também tão trivial de eu olhar para um monte de grupo super bem sucedido e achar que eu vou ensinar a gerar roda. Não vou, tá? Mas tem algumas coisas que eu acho que eu coloco de um determinado jeito que talvez vocês não estejam acostumados a fazer e que de repente dá uma luzinha e que pode ser massa. E eu não falei do Art Cypher. O Art Cypher por quê? Porque daí isso também eu vou contar com o apoio da galera do Fluência, da galera do Expressão e da galera da Nest, que é o fato simples de que eu acho que vocês são os babies, tá? Então, assim, o Pedrinho tem toda a construção de produção dele com 3 livros publicados, não nem para dizer o que é ali, né? Tipo, o que é a construção da galera de Bento, assim, porque é livro publicado, é exposição fotográfica, é projeto de cartão postal, é espetáculo, é documentário, é roupa, é festa, é batalha, então, enfim, uou, sabe? Mesma coisa com fluência e com expressão, mas o Art Cypher, ele tá nascente. O Art Cypher, então, para quem vai assistir o nosso vídeo depois, é uma CRIO, né? Basicamente é uma CRIO, eles não têm ainda nenhuma estruturação de sede, uma estruturação de CNPJ, uma estruturação de produção, uma estruturação, ou sequer um desejo, que eu saiba, pelo menos, de um espetáculo. E eles também não têm um ponto geográfico muito específico de encontro. Então, assim, aí o Art Cypher, ele entra para ser de certa forma, assim, uma aposta, um incentivo, uma troca que o projeto quis fazer, porque também nada mais trivial do que um monte de gente rica, no caso, a nossa riqueza é a nossa experiência, é o nosso conhecimento, trocando ideia uns com os outros. Então, vamos trocar uma ideia com a galera que está começando, porque daí eles aprendem um pouco ouvindo ou, enfim, dividindo com a gente o que dá para a gente dividir. Vou pedir a gentileza de vocês tirarem 30 segundos e se apresentarem seus grupos, só para a gente constar aqui, eu já abro as lâminas e a gente começa a trabalhar. Começa aí quem quiser, vai lá. Vai, Jazinho, tu começou? Oi, gente, eu tô aqui no café do Dúlios, então não dê barulho. Eu sou o Gia Guerra, professor e coreógrafo de danças urbanas. Já tô abandonando um pouco de bailarino, né, que meu corpinho tá ficando velho. E tenho espaço de expressão de rua, dou aula no Dúlios Dance, várias outras escolas, grupo Dança Orfeu, enfim, um monte de escola que eu tô dando aula até hoje, graças a Deus. Trabalho com dança desde os meus 17, 18 anos, então são uns 25 anos aí de estrada. Prazer não estar aqui com vocês. Próximo. Salve, galera. Aqui é o G-Break. Sou fundador da Fluência Casa Hip Hop. Conheci o breaking lá em 2002, dentro de um projeto social, projeto de quebrada, né, periferia. E então, desde então, quando eu fui desenvolvendo o breaking, né, no meu corpo e tal, eu nunca quis sair dos projetos sociais, sempre quis estar dentro da periferia, dentro com esse contexto periférico e de fomento à cultura periférica. Então, hoje a gente tem a Fluência Casa Hip Hop, que é um equipamento cultural muito
forte nesse sentido, né? E, enfim, estou muito feliz aí de estar compartilhando esse momento com vocês. Os dois desistiram, vamos ver. Vai. Vai, tu, pode lá. Salve, galera, de boa? Eu sou o CS4, mas meu nome mesmo é Júlio César. Eu tô como representante hoje aqui da Sala Hip Hop, representando o Pedrinho também. Eu danço aí, participo da cultura hip hop há 2 anos, mais ou menos, né? Ainda sou, como é que eu posso dizer, iniciante nessa trajetória, mas bem feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, bem feliz de estar podendo trocar essa ideia aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Steve, também conhecido como Cícero, né? Sou representante da Arte Cypher, né? Também sou um bebezinho, danço há 7 anos, né? Pouco tempo de dança. E agradecer por estar com os gigantes também aqui. Tá felizão por estar participando aqui do projeto, né? Como a Luca falou, a gente nunca teve esses pensamentos um pouco mais de questão de se profissionalizar, né? E estando perto de pessoas como vocês, para mim já é um baita avanço assim na carreira. Então, é isso. Obrigado mesmo. Só para agradecer. Def. Sou Def, nome de batismo Leonel Vieira. Eu vivo dentro da cultura hip hop desde os meus 6 anos de idade, ali por 99 mais ou menos, mas eu comecei a praticar break em 2007 e desde lá não parei nunca mais. Também atuo como DJ, como MC. Eu dou aula em alguns lugares e tal, e hoje eu estou aqui fazendo assistência da produção junto com a Luca, e o pessoal do Trivial faz parte do elenco também. E é isso. Subai, bailarino do elenco agora, que ele tá fazendo produção, aí ele se apresenta como produtor, eu achei sensacional, mas tudo bem. Quem não sabe, eu sou a Luque Barra, o meu nome de batismo não interessa para vocês, porque eu me identifico pelo meu nome, Luque Barra, e eu adoro a definição do Pedrinho, porque, tipo assim, teve um determinado momento que eu me perguntei do tipo, quanto que eu podia interferir, incomodar, pentelhar ou envolver com a galera da cultura hip hop. Sendo que a minha formação em dança é balé clássico, jazz e dança contemporânea. E aí o Pedrinho, ele falou, porque é isso, né, gente, tipo assim, eu não comecei trabalhando com os projetos que estão com o Drico Oliveira, tipo assim, eu conheço o Jean muito antes de conhecer o Drico, eu conheço o Julinho muito antes de conhecer o Drico, e eu trabalhava com batida de rua quando o Batida estava lá, então no que diz sentido as danças urbanas e a proximidade com a cultura hip hop e o quanto eu pude, como produtora, em Porto Alegre, sobretudo, e depois de um tempo em Bento com o Pedrinho em várias coisas que a gente fez junto, inclusive agora até o Trajetórias Breaking foi a nossa última atividade junto, eu pude sempre estar envolvida, e aí o Pedrinho, ele disse, ser da cultura não é necessariamente tu dançar breaking, tu escrever um rap, tu fazer um grafite. Ser da cultura é participar da comunidade, ajudar no desenvolvimento dessa comunidade, no fomento da cultura dessa comunidade, na difusão da palavra da nossa comunidade, né, e da estrutura dela com tudo aquilo que a gente acredita. Então, eu faço parte da cultura hip hop assim, né, fomentando, difundindo e tentando contribuir para que essa cultura que a gente tem se difunda e seja cada vez mais respeitada, que eu acho que é uma coisa que às vezes a galera falta um pouquinho com a gente. Então, assim, eu vou abrir rapidinho aqui, vou mostrar rapidinho um pensamento geral de produção cultural, eu vou correr para a gente falar um pouco mais sobre carreira e estrutura, e eu queria ouvir de vocês, assim, tipo, depois que eu der um geralzinho rapidinho, o que vocês acham que é onde vocês sentem dificuldade nas coisas de produção, apesar de que de alguns eu já sei, mas do que vocês veem como uma dificuldade, porque o que acontece é, nós não vamos resolver nenhum problema aqui, nós vamos deixar isso como marca, mas tem 5 pessoas, né, tipo, e mais um monte de gente envolvida, que é isso, assim, tipo, eu acho que se auto-intitular gigante é meio feio, mas que a gente tem uma experiência robusta, a gente pode dizer que a gente tem, o G e o Pedrinho junto, sobretudo, traz o DF aí em termos de experiência,
é natural que quem vá nos assistir ou nos ouvir, ou enfim, ouvir falar no nosso nome, possa nos ter como referência, e já fica com a referência, porque afinal isso aqui também vai ser publicado. Tá? É bem rapidinho, só deixa aquela detalhezinho. Ai, onde é que está o raio do ativo? É uma janela aqui. Qual janela que é? Não, é uma tela inteira. Será que se fizesse, aparece? Tá aparecendo o meu coisa? O que que tá aparecendo? Alguém tem que falar, porque eu não consigo ver vocês. Tá aparecendo a tela do teu computador agora. Muitas Tá imagens de vocês. Tá. Então, deixa eu parar aqui de novo. Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Não quero isso. No caso, ainda estava aparecendo a gente, tá? Tava compartilhando a tela junto também. Ah, mas estava aparecendo a lâmina? Sim. Por que tu não disse? Tchau. Deixa eu fazer de novo, então. Bem, um descontinho, eu não vou perder mais tanto tempo de vocês, eu prometo, tá? Aqui, ó. Pronto. Vê se deu. Agora deu? Foi. Estão vendo? Foi? Então tá, então assim, quando a gente fala de projeto, por que eu vou falar de projeto para vocês? Porque normalmente eu ensino projeto escrito, tá? Mas eu não quero muito pensar no projeto escrito como uma coisa fechada. Um projeto é uma proposta geral do que tu vai fazer. Eu vou dar um exemplo, tipo, o Jean faz o troca de aplauso, sei lá o quê, 9 anos, 10 anos que ele tá fazendo troca de aplauso. Ele não tem uma porra no projeto escrito para o projeto. Quer dizer que o troço não existe? É claro que ele existe. Ele existe, ele é bom, ele funciona, todo mundo gosta, todo mundo vai, entendeu? É um festival respeitado. É o festival que, para mim, tem o melhor nome de festival do Rio Grande do Sul, porque é isso, ninguém vai trocar premiação, ninguém vai concorrer, ninguém vai se matar. A gente vai trocar aplauso. Tá ligado? A gente vai se aplaudir, a gente vai se ver, a gente vai se conhecer. E isso é um projeto. E nem por isso ele precisa estar escrito. Então, um projeto, ele é um plano, ele é uma ação, ele é um conjunto de coisas que a gente usa para atingir um objetivo específico. Deu. E outra coisa, ele é temporário. Essa é a maior característica do projeto. Ele não vai ser uma hora que tu faz e ele virou uma coisa consolidada, tipo assim, o coletivo do Espaço N não é um projeto. O Espaço N é um coletivo consolidado. Lá em 2013, quando a gente sentava na calçada, eu ia para Paranhos, e depois em 2015, quando o Drip estava lá viajando, sonhando com a gente para a gente fazer esse negócio ser maior, ele era um projeto. Agora já não é mais, porque ele não teve uma curta duração. Então, sempre que tiver que também, né, entender o que tu tá produzindo, o que tu não tá produzindo, e ficar na dúvida, vai na lógica do quanto tempo vai durar, o que eu vou fazer, isso é um projeto, isso já é um empreendimento, como que eu vou lidar com ele, porque isso faz diferença, e vocês viram que eu não consegui mudar a página, né, eu tive que abrir, isso faz diferença para poder, então, enfim, enquadrar aquilo que tu tá fazendo numa possível linha de financiamento. Eu sei que às vezes eu pareço uma louca falando, tipo assim, eu faço isso há 10 anos, por que eu vou ficar chamando de projeto? E se tu vai chamar de projeto, porque tu vai entender. Se o teu projeto é um projeto de curta duração, é um projeto bianual, é um projeto anual, ele é um projeto de festival, de espetáculo, de montagem ou de circulação, porque existem várias características no projeto. Então, para isso, a gente tem que entender o que é o tal do projeto, que é esse conjunto de ações que tu está fazendo, seja elas quais forem, mas que elas não têm uma durabilidade eterna, e que ele tem um enquadramento. E o produtor, cara, o produtor, ele acaba sendo o troço mais difícil que existe na porra toda, tá? Porque o produtor cabe o quê? A roubada, a correria, o estresse, a organização do troço. E no final das coisas, não cabe ele o aplauso, porque se notarem ele, é para reclamar. E se não notarem, não vão dar parabéns. Não vai acontecer. Então, assim, isso é uma coisa que, quando o próprio artista produz a sua própria coisa, dá uma frustração no cara. Porque daí a galera começa a reclamar, e é normal ela reclamar, porque ninguém é perfeito, nem tudo é perfeito, e aí a galera fica estressada. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é o único jeito das coisas acontecerem. O Pedrinho e o William são as grandes testemunhas disso, eles carregaram os troços deles nas costas, esticaram os linóleos deles, os cotovelados deles nas costas, e ainda fazem isso, mas fizeram isso por muito tempo, até poder escolher os trampos que eles têm, enfim, desenvolver as coisas que cada um desenvolve. O Jean é o cara que ainda faz isso,
tá ligado? Conta e forma muita gente na escola dele, na equipe dele, a galera dele, e todo mundo roda e faz um trampo gigante, e tem uma rede de apoio gigante para fazer o lance dele, mas ainda toma um sufoco do caralho. O G já tá mais organizadinho, porque a estrutura é um pouco maior, trabalho social tem um pouco mais de respaldo quando ele é com cultura, quando não é só o projeto de cultura, que é o nosso caso aqui, ele é só um projeto de cultura, ele não é um projeto social de longo prazo e tudo mais, ele é um projeto de desenvolvimento de cultura, ponto, e não de transformação social, apesar de que a cultura transforma socialmente, mas enfim, vocês entenderam. E aí o produtor entra nesse limbo, tipo, o que é a porra do produtor? Caras, eu gosto de dizer isso e as pessoas me odeiam, os outros produtores, os 2, 3 no Rio Grande do Sul, que tem, que nem eu, quantos tem? 5, 6, porque tem pouco produtor que só produz. Eu gosto de dizer que, assim, produtor é o cara que mais se dedicar dentro do teu projeto, amigo, esse é o teu produtor. Esse é o teu produtor. É a namorada do fulano que quando vem, fica lá, faz café, limpa, ajuda, empresta o carro, pede a escrivaninha pro avô, diz que o primo tem não sei o quê, pede não sei o quê pra não sei quem. Essa é a tua produtora. Valoriza essa pessoa. Tá ligado? Tipo assim, o Def tá aqui porque ele dança bem, eu achei que ele podia puxar. Não, porque quando eu tava na roubada, sufocada, o Def diz, o que eu faço pra te ajudar? E aí eu disse, tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso, e ele me devolve isso, isso, isso. Deu, esse é um dos produtores do meu grupo. Entende? Então, assim, naturalmente, um produtor, ele vai ser o cara que vai fazer o corre. Esse é o produtor natural. O produtor fabricado vai ser o cara que, tipo assim, beleza, eu gostei do corre. Agora eu vou fazer um curso, agora eu vou me informar, agora eu vou criar arquivos, agora eu vou fazer. E o dono do espetáculo, o dono da escola, o dono do projeto, o dono da ideia, ele vai ser sempre o coordenador dessa produção. Porque é ele que vai dizer, sim, tu pode gastar, não, tu pode gastar, gostei da tua ideia, não gostei da tua ideia, porra, Def, tu esqueceu de mim, como o Def viu agora há pouco do Drigo no nosso grupo, entendeu? Sabe? Então, assim, ele é o cara que vai estar sempre junto, mas o corre e a roubada a gente deixa para o produtor. Cara, como é que mudaria isso se eu quisesse deixar a página? Daria para dizer que se equipara ao trabalho de um cerimonialista num casamento, exemplo. Mas um cerimonialista, vamos lá, isso é uma separação massa, tá ligado? De entender, assim. O cerimonialista, ele já tá dentro da produção, porque ele já tá na operação do troço. Ele não vai, ele vai cuidar dali das flores, da mesa, da ordem do jantar, onde as pessoas sentam, e a hora que vai ser o brinde, essas coisas assim, mas não é ele que cuida da limpeza, não é ele que cuida da cozinha lá dentro, não é ele que cuidou do estacionamento, não é ele que reservou o lugar. Então, o produtor pode ser o cerimonialista? Pode. Eu dei de presente de casamento para presidente do troço do circo, do sindicato, para Consuelo Valandro Barbo. Meu presente de casamento para ela foi ser essa pré-produção e ser o cerimonial do casamento dela. E foi isso que eu fiz. Eu não reservei tudo, porque, enfim, eu não sabia quanto dinheiro ela tinha, era mais fácil ela fazer direto por causa de grana. Mas lá no dia, eu era a pessoa que estava recebendo, organizando, chamando, puxando, não sei o que, não sei o que. Na real, o produtor, tipo assim, pensa, posso usar o Expressão como exemplo, Jazinho, vou usar o Expressão, a Aninha do Fábio. A Aninha dança, mas a Aninha faz vários corres, escreve uns negócios, faz página social, faz rede social. A Aninha é uma equipe de produção, por exemplo. Entende? Ali, no corre. Ou a Ianca com o Julinho. A Ianca transformou o Restinga Crio. A Ianca transformou, mas a Ianca começou como? Ajudando. E aí, quando teve a pandemia e a gente fez os cursos no Restinga, eu fui lá. E a Ianca foi minha aluna a mais eficiente, mais dedicada, mais tudo. E transformou o Restinga Crio desde então. Então, assim, é isso. Tu pega alguém de dentro que ela vai se dedicar. Ou então, tu paga. O Gia já pagou mais de uma vez que eu sei e já se arrependeu das vezes que ele pagou. Eu nunca cobrei, que é para ele não me incomodar com isso. E eu só ajudo ele, tá ligado? Porque eu também já tentei e peço várias coisas para ele que ele nunca me dá na hora que eu preciso ter. Então, eu também não vou ficar correndo atrás. E aí a galera vai se entendendo, sabe? Ele vai conseguindo tocar o dele, a gente apoia como pode e a gente vai fazendo. Então, mas, assim, é massa que tu identifique essa posição. Quando a gente faz um projeto cultural,
Ai, que bom. Quando a gente faz um projeto cultural, então, só assim, identificado o projeto, identificado o produtor e quem são essas pessoas, mas é que eu queria alguém que escrevesse os meus projetos. Cara, vou ser franca, vocês sabem escrever? Vamos começar assim. Quem é que sabe escrever? Quem é que se dá o trabalho de fazer textão ainda? Porque a galera só faz vídeo. Se tu consegue, se tu curte fazer textão, beleza, dá para escrever. Se tu não curte fazer textão, acha alguém que curta. Porque não é assim só. Eu acordei hoje de manhã e eu vou escrever um projeto cultural. Dá para escrever? Dá. Tu vai passar? É bem provável que não. É bem provável que não. E é muito engraçado, assim, eu cheguei num ponto que eu já sei exatamente qual projeto que eu vou passar e qual que eu não vou passar. E assim, erro, óbvio que erro. Tinha um que eu tinha certeza que eu ia passar, passei como primeira suplente. Mas vocês entendem a diferença de não passar e passar como primeira suplente? Entende? A gente começa a saber avaliar essas coisas. Então, assim, eu já tô fazendo isso aqui meio que no croque, no joelhaço, porque vocês são outra coisa. O DEF já fez um outro curso meu, eu acho, que eu falava mais mansinho, vamos explicar, porque daí no projeto tem que acreditar, tem que escrever. Não tem, gente, tem umas coisas assim, que se vocês, como coordenadores, dirigentes, organizadores de grupos já em desenvolvimento, querem projetos para concorrer, ou vocês vão pedir para o cara que tu vai contratar, ou para a mina que tu for contratar, te mostrar o que essa pessoa já conquistou como projeto ou não, o que ela já executou, para tu ver alguma coisa que essa pessoa efetivamente fez. Ou então, amigo, escreve tu mesmo. Arruma no chat GPT, não gasta ainda dinheiro com isso, entendeu? Porque, tipo assim, não é uma coisa que uma pessoa, eu nunca escrevi, mas eu posso tentar. Então, deixa eu ver alguma coisa que tu já escreveu. Olha o textão dela no Instagram, que seja, entendeu? Porque é texto escrito. Vai, amor. Eu tenho esse interesse em aprender a escrita e tudo mais. É uma coisa que vem de mim desde, enfim, 2012 até. E aí, a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu fui para o evento para Freestyle Session, né? Que é a eliminatória do mundial que tem de breaking. E aí eu falei com o dono do evento, e eu falei que eu tinha interesse em aprender a escrever e tudo, e aí ele me mandou o projeto do evento para eu ler e entender como que ele fez o projeto. Então, até pouco tempo atrás, no outro computador que eu tinha, eu ainda tinha esse projeto. Porque eu sempre, como eu nunca não tive uma base sólida de outras pessoas soubessem mais, sempre fui eu pesquisando por conta na internet e perguntando aqui, perguntando ali, então eu sempre fiquei nessas dúvidas, tipo, será que é isso, será que é aquilo, mas eu sempre fui nesse lugar de tipo, eu vou pegar o projeto que já existe e vou ver como é que ele discorreu ali, enfim. Maravilhoso, foi a mesma coisa que eu fiz em 2012, exatamente, quando eu fui para o Rio. Mas daí, enfim, eu tinha condições de ir, eu tinha um motivo para estar lá também, e aí eu fui na sede da Funarte para pesquisar os projetos da Funarte que já tinham ganho Klaus Viana. Eu sou sozinha a pessoa, o titular de CNPJ que ganhou mais vezes o prêmio Klaus Viana entre 2012 e 2020, sei lá, 2021. Eu ganhei 9 vezes esse prêmio, porque eu li 8 projetos e tipo... Tá ligado? Tipo assim, e aí, num determinado momento, me pagaram, a Funarte por si só me contratou para eu dar, num projeto deles, para eu dar cursos de como inscrever o projeto para Klaus Viana, porque como é que tu ganha todas as vezes? Eu disse, eu li ali, eu vi o critério de avaliação, deu, entendeu? Mas esse é o meu trabalho, eu só faço isso, entendeu? Que é o que eu falo, assim, tipo, eu comecei a minha formação de dança, na minha sala tinha Letícia Paranhos, Gabriela Santos, Leonardo Dias, tá ligado? Só os mega sapateadores, mega bailarinos, Fernanda Santos, tá ligado? Aí eu tava lá, meu sócio, a Letícia Paranhos, Drico Oliveira, o que eu vou fazer? Eu não vou dançar, né, gente? Eu vou escrever. Porque se eu vou dançar entre esses dois ali, é melhor que existir, assim, eu vou fazer projeto e tal, os caras vão dançar melhor do que eu, não tem que fazer, então tá tudo bem. Eu escrevo, eles dançam, a gente ganha dinheiro junto, tá tudo bem. E sim, eu adoro jogar na cara das pessoas, eu ganho dinheiro com o trabalho que a gente faz, tá? A gente ganha dinheiro com o trabalho que a gente faz. O DEF ganhou dinheiro com o Trivial, tá ligado? Vocês ganharam dinheiro com o Trivial, entende? Para fazer uma coisa que a gente gosta, que é dançar juntos, trocar ideia e se apresentar. Porque esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vocação, essa é a nossa profissão, e quem não gosta vai pesquisar, vai discutir isso com o seu próprio psicólogo, porque não é problema meu, já está dado, já está consolidado, existe registro profissional para isso. O projeto cultural, ele vai ser sempre dividido em
6 tipos de projeto. Projeto de fundo. Qualquer um que seja municipal, FUNPROARTE, FUNCULTURA, FUN qualquer coisa, ele é de fundo. Ele necessariamente vai te dar o dinheiro diretamente. Tu vai inscrever uma proposta, e aí vai dizer, essa proposta custa 80 mil. Ou o cara vai dizer, temos faixas de premiação de 10, 30, 50, 100 mil. Beleza. Quando tu submeter, tu vai ganhar 30 mil na tua conta bancária. Para daí as pessoas que não entendem nada de lei de incentivo dizerem, tu ganhou milhões do governo. Sim, com 30 mil eu fujo por 3 meses para Cachoeirinha, gente. Mais que isso, não tem muito. Eu não vou me mudar para outro país e me sustentar fora e ainda ficar rica com isso. Nós estamos falando de reais, estamos falando de dólares, entendeu? Eu sempre digo, nossa, eu vou sumir com 300 mil. Claro, passo um ano em Alvorada. Deu, entendeu? Porque, escondida, porque depois o dia não vai render, não vai se multiplicar, eu não vou ficar milionária roubando projeto cultural, tá? Essa é a primeira coisa. Outro tipo que tem é prêmio. Prêmio Klaus Viana, prêmio Culturas Populares, prêmio Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc ela é meio fundo, meio prêmio por causa da prestação de contas dela, mas prêmio é a mesma coisa. O que tem de diferença do prêmio para o fundo? A prestação de contas. Nada mais gostoso do que prestar contas de um prêmio. Por quê? Porque tu não tem que mostrar a tabela orçamentária. Tu tem que ter ela correta, é óbvio. A gente é artista, a gente não é criminoso. É óbvio. Mas a gente não precisa fazer a tabelinha, detalhezinho por detalhezinho, que graças a Deus eu passei pro DF fazer para mim, porque eu não tô afim de fazer desse projeto, porque é muito chato. Então ele vai... Não, eu não tô afim, eu tô sem tempo, mas eu gosto de debochar. E aí, até para ele treinar, mas não tem que fazer esse detalhezinho. Tu só tem que comprovar que tu fez o projeto, tudo que tu te propôs a fazer no projeto e mostrar às pessoas que trabalharam. E, é claro, deixar evidente que tu não embolsou o dinheiro e que, enfim, tu fez o projeto. Tu gastou para fazer o projeto. A gente que faz projeto sabe que a gente gasta para fazer projeto a full. A galera que diz... Eu fico com muita raiva quando eu escuto as pessoas dizendo assim, ai, mas embolsou como? O projeto saiu? Se o projeto saiu, essa pessoa embolsou no máximo R$500. E se ela embolsou R$500, é porque ela provavelmente passou 4 dias acordada trabalhando e precisou tomar tanto Red Bull, tá ligado? Que, tipo, enfim, pegou os R$500 para ir no médico, sabe? Porque, no final das contas, é uma ilusão. O terceiro tipo de edital que é bem comum são os de montagem ou de produção. Esses são especificamente para quem vai fazer uma apresentação artística. O Troca de Aplauso como festival não entra. Mas o Pomodoro, o novo lá do Pedrinho e da Sala Hip Hop, o Breaking com a Tarantela, desculpa, esse projeto é o tipo de projeto que entra. Trivial é o tipo de projeto que entra. Como é que era o nome do espetáculo aquele que tu falava da tua mãe, já que não me lembro o nome? Não tirou, tem que tirar. Não se esconda. O Não Se Esconda por exemplo, o Não Se Esconda. Hoje, a gente não poderia submeter um projeto do Não Se Esconda para montagem, porque ele já foi montado. Mas, logo embaixo, a gente poderia propor ele para circulação. Montou-se esse projeto há X anos atrás, gostaríamos de retomar em homenagem a sei lá o quê, por referência de sei lá quem, e para isso vamos passar por todas as cidades que, enfim, mulheres vítimas de violência entendem como importante para que, enfim, vejam esse espetáculo. E aí a gente faz essa circulação. Então, para a circulação, que daí, então, é o quarto tipo de edital que a gente encontra, ele vai cobrir custos de circulação. O nosso prêmio para esse projeto aqui era de circulação. Por isso que a gente circulou entre Alvorada, Torres, Caxias e Bento Gonçalves. Tá? Ainda tem os de ocupação. Esse é o que eu recomendo todo mundo começar, se quiser brincar de fazer projeto, começa pelo de ocupação, que é o mais fácil, e tu não tem nada a perder, nem nada de grande coisa a ganhar, tu vai ganhar uma data numa sala de teatro, que vai te custar R$200, o que é legal, e aí, amigo, aí tu faz um espetáculo, ou tu faz uma batalha, ou tu faz uma roda de cipher, ou tu faz qualquer coisa. Quem conhece o Drico sabe que o Drico faz isso com frequência. Quando ele não tem nada para fazer, ele sai pedindo sala nos lugares, aí ele cria alguma coisa aleatória para fazer naquela sala. E funciona, e reúne o pessoal. Então, assim, esse é um teste. E aí, os mais difíceis, que são os que eu normalmente
Não faço, e se faço, eu cobro muito caro, porque quem sabe trabalhar comigo, eu não cobro para fazer nenhum tipo de projeto. Eu só faço os projetos que eu acredito que vão passar, e quando eles passam, eu me pago por dentro do projeto. Como ele já está financiado, eu tiro meu dinheiro dali. Se ele não passar, tu não ganhou, eu não ganhei, tá tudo bem. Então, assim, essa é a minha lógica de trabalho. E aí, os de incentivo fiscal ou de lei de incentivo é impossível. Esses aqui são o que a galera do contra a gente, do contra a cultura, fala que é tipo, tá mamando nas tetas do governo, porque ganhou 3 milhões da Rouanet, ganhou 1 milhão não sei da onde. Incentivo fiscal é simplesmente uma carta. A gente aprova esse projeto e ganha uma carta. Essa carta a gente entrega como recibo para qualquer empresa que necessariamente pague de imposto de renda mais de R$1 milhão. Gente, não é uma empresa que lucre R$1 milhão, é uma empresa que pague de imposto de renda R$1 milhão, o que significa que ela tem que lucrar muito mais do que R$1 milhão para poder pagar R$1 milhão de imposto. E o valor que ela pode doar deste 1 milhão, a cada 1 milhão, é 4%. Então, assim, na verdade, mesmo uma Petrobras, se ela pagar 10 milhões de imposto de renda, ela só vai poder dar 400 mil a cada 10 milhões. Então, assim, essa lógica do roubo, ela é lúdica, ela é ilusória, porque não tem. E tu como produtor, tem que ir lá pedir, negociar, ou se inscrever num outro edital, que é que nem tem um edital da Petrobras, o edital aqueles negócios de água, como é que é o nome? Enfim, de energia elétrica, tem um monte de edital da Braskem e tal, que são os editais de empresa grande que tem dinheiro para pôr em Rouanet e que tu tem que ter uma lei Rouanet para entrar o dinheiro dentro para tu poder fazer. Então, assim, tu tem sempre 2 trabalhos. O de aprovar esse projeto na Rouanet e depois de garantir que alguma empresa queira te dar dinheiro. E aí daí sim entra naquela lógica. Tu vai querer dar dinheiro para quem? Para uma orquestra? Ou, desculpa aí, amigão, para o espetáculo sobre a mãe do Jean em Alvorada? Tá ligado? Porque essa é a concorrência que o governo impõe pra gente, entende? Mas é o Caetano Veloso. Não. A Rouanet não autoriza dinheiro para músicas com letra. Nenhum cantor de música cantada com letra tem direito a Rouanet 100%. Eles têm que pagar. Então, se eu, Sadia, quiser pagar para ser show Sadia Caetano Veloso, sabe? Tipo assim, cante com o piruzinho da Sadia, então, sei lá, como é que é, sabe? Presunto, esse é Sadia, sei lá, morreu o homem, não, Deus do livro. Mas enfim, pega um troço desses, tá ligado? Da Sadia, a Sadia quer patrocinar o Caetano Veloso. É 100 mil. Beleza, eu vou dar 100 mil pro Caetano, né? Mas para tu dar 100 mil pro Caetano, tu tem que dar 25 mil pro governo direto. Como assim? É que o Caetano já é rico. Então, tu vai meter 25 mil no fundo, e aí o Klaus Viana, o Carequinha, o não sei o que de teatro, o Miriam Muniz, todos os outros prêmios de fundo, e é por isso que chama fundo, vão poder ser premiados em coisas direto. Para quê? Para que o Caetano ganhe dinheiro com a Rouanet e o Jean ganhe dinheiro no fundo. Porque quando o Caetano pedir, ele vai pedir milhões. Quando o Jean pedir, ele vai pedir ali 50 mil, 100 mil. Porque é assim que a gente trabalha. Se a gente ganhar 10 mil, a gente já faz um milagre. Imagina se ganha 50. Entendem? Vocês conseguem entender? Eu gosto muito de falar essa parte, porque a gente escuta muita merda e eu sei que a gente trava na hora de defender. Então, tem que defender. A gente não é ladrão. Essa é a nossa profissão. E a gente batalha para conseguir o mínimo e ainda tem que ficar ouvindo um monte de gente dizendo que a gente está embolsando dinheiro. Me apresenta um artista rico com dinheiro de governo, que a gente pode começar a conversar. Algum comentário sobre tipos de projeto? Todos os municípios de vocês têm projetos com valores mais baixos. Eu e o Pedrinho, a gente fez muitos para Bento juntos. E eu tento ajudar o Jean sempre que aparece uns ali em Alvorada, quando a gente consegue reunir os nossos documentos. O que eu recomendo para o Cícero?
quem que dentro do ArtCypher tem CNPJ, comecem a usar o nome fantasia do CNPJ de ArtCypher, peguem o pessoal que mora em cidades diferentes de Porto Alegre e se inscrevam nesses editais dessas cidades. Não tem nada. A sede de vocês é itinerante. Tem Pinab em Torres, vai me dizer que tem outros grupos de danças urbanas ou que tem muitas crios de danças urbanas em Torres. Deve ter algum edital de 10 mil reais lá para vocês poderem estruturar a sede de vocês, que seja, ou encontros regulares, sei lá, então eu vejo o exemplo da sala hip hop, tá ligado? Tipo, isso acontece. Fala. Eu ouvi há anos atrás, eu ouvi uma menina falando algumas coisas, tá? O pessoal da UFPS falando que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem dinheiro para aplicar na cultura em relação a projetos enfim, cultura. E que todo mês teria algum edital, alguma coisa de pelo menos 10 mil que a gente conseguiria entrar e fazer alguma coisa. Agora em algum lugar. Não, Rio Grande do Sul não é o estado que mais aplica em cultura. Indiscutivelmente vai ser São Paulo e Rio de Janeiro, por questões lógicas, óbvias e proporcionais, mas em termos de desenvolvimento interno de cultura local, todo mundo deveria visitar Pernambuco pelo menos uma vez na vida. Tá? Tipo assim, o grande exemplo que eu posso dar, apesar do Tifo ser novinho e o outro menino que eu esqueci o nome ser novinho também, mas que os guris já devem ter ouvido falar, que é Mundo Livre S.A., tá ligado? Tipo, ela é meu treino de futebol, ela é meu domingão de sol, ela é meu esquema. Essa música é super conhecida, vem de um movimento que é o movimento do Mangue, que é uma pós-revolução roqueira, com Chico Science, Nação Zumbi, mas que tem Mundo Livre e essa galera toda fazendo o movimento do Manguetal, que é tudo de Pernambuco, entende? Que movimento gaúcho explodiu para o Brasil. Michel Teló, tá ligado? Caso vocês tenham esquecido. Não é bem um movimento, porque ele tava sozinho no Ai Se Eu Te Pego, ai, ai, tá ligado? Mas, tipo, lá os caras explodiram com 500 mil caras. Lenine tá nessa jogada, sabe? Tipo, então, não, a gente não é o que mais tem. E sim, não vou dizer que todo mês, porque eles tendem a ser cíclico, porque eles estão muito relacionados com as questões fiscais, tributárias e dissídios. Mas, assim, no primeiro semestre e no segundo semestre, em todas as cidades do país, em algum momento, abre um edital municipal que vai ter algum tipo de incentivo. Às vezes, o município não tem dinheiro, tá? Tipo assim, Lauro Miller, aqui em Santa Catarina, o incentivo deles é de 5 mil reais. Mas também, se tem pouca referência, se tem pouca coisa de cultura, se não tem teatro na cidade, entendeu? Tipo assim, 5 mil é um dinheirão, tá ligado? E vamos lá, nós que fazemos com nada, a gente montou o Trivial com 1.500. A gente montou o Trivial com 1.500, foi as camisetas e os cartazes, e o vídeo, foi o que a gente tinha. Camiseta, vídeo, foto, era só o que a gente tinha. Deu 1.500 reais, tiramos do nosso bolso, eu e o Drico, o resto era a favor. Ah, tu que é nosso amigo, me empresta aqui, coisa que a gente sabe fazer. Entende? Então, assim, né, todo mês não, tá, né? Mas, assim, no primeiro semestre tem, e no segundo semestre tem, em qualquer cidade. E, assim, aposta comigo, se tu quiser, tá ligado? Tipo, me dá 10 minutos, eu te acho um edital por semestre. Tá aberto? Não sei, tá ligado? Porque eu também não sei, não sou a dona do tempo, mas que tem um edital, tem porque é lei, tem que ter. Entende? Ah, o FUNPROARTE no Rio Grande do Sul ficou 6 anos, no Porto Alegre ficou 6 anos sem sair. Ficou, mas daí nesse meio tempo teve PNAB, teve não sei o quê, porque os caras têm uma lei que eles têm que garantir tanto de investimento na cultura todos os anos. Então vai ter. Alvorada tem tudo, a gente já entrou em 2, 3, teve um que a gente ganhou, tá ligado? Tipo assim, que é aquele que a gente não conseguiu fechar as documentações para receber o dinheiro, mas a gente já fez eles antes em Alvorada. E o G eu nem preciso falar, porque já sabe, o Pedrinho ele sabe, a galera do Danés sabe, que eles estão em todos os editais e o Pedrinho está sempre brigando com a prefeitura dele, assim, eu acho sensacional. Então, até eu conheço o secretário e a galera da prefeitura, porque quando eu vou, eu tô lá, eu brigando com a prefeitura junto. Não, mas é porque a prefeitura, até por indicação do Pedrinho, eu acho, e às vezes não, mas enfim, me chama para muita coisa em Bento, porque, enfim, é alguém que não é de lá para ir, para não ficarem chamando o Pedrinho, eu acho, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é uma coisa, não vamos chamar o cara da hip hop, vamos chamar a guria. Tá bom.
O que eu queria falar para todos vocês? Isso aqui eu tô fazendo. Hoje eu tô fazendo isso aqui porque eu te amo, amigo, tá? Eu fiz isso aqui para te dar, que é o link que eu te mandei, que tu vai organizar. A segunda pessoa que eu tô dedicando isso daqui é pro Tifo, entendeu? Porque o White Cipher precisa acordar, entende? Se quer continuar, tá ligado? Como crio. E eu sou essa pessoa, vocês sabem, eu vou falar uma coisa extremamente bruta, mas que quem já conhece sabe que ela tá carregada de amor por trás, tá ligado? Mas se quer continuar, eu recomendo fortemente que dá uma olhada em umas coisas assim. E isso aqui, o G, tadinho, o G é o que mais tá perdendo tempo aqui, mas eu acho que o G me gosta, então ele sabe, e o G sabe que quando eu tiver um trampo que vai ser massa, eu vou chamar ele, então assim, fica aí, G. Aproveita. Alô. Essa é a principal coisa, eu não quero passar das 5h30 com ninguém, porque vocês têm tanto ou menos tempo do que eu, então, assim, eu só queria dizer isso, tá? Para escrever um projeto cultural, eu mando o projeto do Trivial para vocês, se vocês quiserem. Todo mundo pode ler o nosso projeto, se quiser, não tem nenhum problema. Vou mandar, eu vou tirar a tabela orçamentária, porque vocês não precisam saber quanto que as pessoas ganham, mas eu posso mandar um modelo e um padrão geral de níveis de coisa, mas eu mando o texto para vocês, sim, para vocês terem uma ideia, vai ser um prazer. Essas lâminas eu vou mandar para vocês e vou mandar uma outra, que é um resumo de modelos de coisas de produção, tá? Eu mando isso sempre para tudo, eu só queria que o Drico arrumasse num drivezinho que tivesse as fotos do Trivial para ficar bonitinho, sabe? E aí, daí ele deve mandar até o final da semana. Mas esse drive eu queria dizer, o que acontece? Tanto o Léo Rosa, quanto o Giazinho, quanto o Drico, quanto às vezes, o Pedrinho não, porque o Pedrinho que me ensinou a fazer um pouco disso, mas o Julinho, todo mundo, todos meus amigos, tá? Me pedem umas coisas que eles já têm, entende? Então, por exemplo, assim, o Giazinho me pediu um projeto que eu tinha escrito para eles uns anos atrás, eu já tinha dado esse negócio para ele. Outra vez ele disse, bah, amiga, não tô achando aquele orçamento que tu montou para mim. Ah, tá aqui também. Então, o que é a minha recomendação? É isso que eu me lembrei, como a gente se falou, eu vi uma mensagem dele atrasadaça. Hoje eu me lembrei, eu disse, eu vou dar essa dica aqui, que essa daqui é a única que eu quero. Vocês têm que ter um drive base. É um link de drive. Nesse um link de drive, já mantém lá o seu comprovante de MEI. E não, eu não tô, tipo assim, mas eu não tenho nota fiscal. Faz. Tu é profissional, tu vai trabalhar, tu tem que ter nota fiscal. Se tu não tem nota fiscal, amigo, tu é um amador. Acabou. Essa é a nossa profissão. A não ser que tu passe num concurso, tu encontra um colégio particular muito emocionante que queira ter um professor de dança no seu quadro de CLT, a única forma que tu vai ter para trabalhar e ganhar dinheiro e se sustentar direitinho é tendo nota fiscal. Mas eu tenho uma escola, tive por muitos anos, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Tipo, o jeito que eu abri o Espaço N, o jeito que o Jean abriu a Expressão de Rua não funciona mais. O Jean sabe disso, ele tem a nota dele agora. E quando ele não tem, ele tem que sair correndo atrás, porque a gente sabe que às vezes a gente não consegue pagar os impostos, ou enfim, se perde no tempo, às vezes não é nem dinheiro, é tempo. E aí tem que sair correndo atrás para pegar outra. Por quê? Porque se não tiver, não vai trabalhar. Simples. Entende? Então, assim, eu nem pergunto se a pessoa tem nota fiscal, eu digo, tem que ter comprovante de MEI. Tem que ter dado da conta corrente em PJ. Eu não estou perguntando se tem conta em PJ. Tem que ter uma conta vinculada ao teu CNPJ. Porque, por exemplo, esse projeto não paga em conta de pessoa física. Mas diz a lei, foda-se a lei. O dinheiro é desta estrutura aqui e esta estrutura está te dizendo que ela só te paga com conta de PJ. Tu vai perder de ganhar dinheiro porque tu não tem uma conta de PJ. Foi a colocação que eu coloquei para o Kaique, né? Tem o cachê de 5 apresentações. Tu vai não ganhar cachê. Tu não vai trabalhar porque tu não vai abrir um CNPJ. Tá, beleza, B-Boy eu tenho um monte. O teu CNPJ é só teu, tá ligado? Então, assim, tem que ter uma conta de PJ, acabou. Mas eu me esqueço. Grow up. Vou falar até em inglês, assim, para vocês aprenderem uma outra língua. Cresce, amadurece e faz uma porcaria de uma nota de PJ e depois não sai banando. Eu sempre digo, né, porque daí a gente é, né, artista tudo comunista, daí a gente vai lá e sai banando bandeira na rua contra a corrupção. Mas se eu não tenho nota fiscal e eu tô pedindo nota fiscal emprestada, amigo, tá ligado? Você tá sendo uma das pessoas que você está reclamando que estão fazendo coisa errada. Mas é que daí é a lógica do Brasil, se te beneficia, pode estar errado. Mas se não me beneficia, eu vou ficar banando bandeira na rua reclamando, não dá. Então, assim, tem que ter.
Tem que ter o teu RG. Ah, mas aqui daí eu tenho na minha carteira do GovBR, sim. Aí tu tem que ir lá catar no e-mail o dado do MEI, aí tu tem que ir lá na tua carteira do GovBR, pegar o teu RG, aí tu tem que ir lá no teu arquivo, no computador, pegar um comprovante de residência, e aí tu tem que ir lá ver o teu currículo atualizado. Não, tenha um drive com todas essas coisas. Ai, como é que eu mantenho o meu currículo atualizado? Vocês querem saber como é que eu mantenho o meu currículo atualizado? Vocês que me conhecem sabem o quanto eu trabalho? LinkedIn. Cada job que eu faço, eu tiro 1 segundo e coloco mais um job ali no LinkedIn. Quando eu tenho que atualizar meu currículo, o que eu faço? Copio de tudo de lá e coloco no meu currículo. Tá feito, tá com data, tá com tudo. Mais 5 minutinhos, gente. Outras coisas que eu recomendo para quem é contratado, por exemplo, por SESC, o que acontece com o G e com os guris, e que pode acontecer mais com o Jean se ele quiser, ou com o próprio Tifo, agora que a gente está botando um monte de gente nossa ali do Espaço N para dentro do SESC. Tipo, bom, Pedrinho nem se fala, tá sempre dentro do SESC, faz tudo pro SESC quase. Então, assim, um plano de aula. Eu tenho o mesmo plano de aula para todos os cursos de produção, e eu estava olhando hoje desde 2016, e eu não tenho a menor vergonha sobre isso, porque o plano muda quando eu vou dar aula, mas no papel, os caras só querem saber que tu tem noção de o que tu vai ensinar ao longo de 2 horas, tu não vai ficar falando merda, entendeu? É só isso. E é mesmo, eu uso da Eva Chu há 14 anos, é o mesmo, eu nem sei o que é a Eva dando aula dela, porque eu não faço aula dela, tá ligado? Mas eu uso mesmo o plano, eu mudo o nome dele, mudo a carga horária, mudo o tempo, mudo a quantidade de pessoas na sala, mas é um plano de aula, tem que ter. Se tu vai fazer performance, se tu vai concorrer para ser elenco, por exemplo, tu tem que ter um portfólio. Se tu já tem uma CRIO, se tu já tem uma expressão de rua com um troca de aplausos, se tu já tem influência, tu tem que ter uma clipagem. Tu tem que ter as notícias de jornal que tu saiu. Eu tenho mais que clipagem, material de consagração do expressão de rua do que os guris de expressão, tenho certeza. Porque eu cato e sempre colho e sempre monto cada vez que eu vou fazer um negócio. Eles têm que ter? Eles têm, tá ligado? Mas assim, cada um tem que ter o seu. E um modelo de orçamento. Não é um modelo de orçamento tipo, quanto que eu vou gastar. Não, é um modelo de orçamento de como que vocês vão passar um orçamento para alguém. Porque, às vezes, botar o teu preço é muito difícil, né? Quanto que eu cobro? Quanto que custa uma aula minha? Quanto que custa uma produção minha? Por isso que eu não cobro, entendeu? Tipo, quando eu vou fazer projeto, eu não cobro, tá ligado? Eu vou ganhar junto lá, porque eu sei quanto me custa executar um espetáculo. Mas escrever um projeto, gente, tem projeto que eu faço em 5 minutos, tem projeto que eu levo 3 dias, sabe? Tem projeto que eu levo um ano e não consigo. É muito bizarro esse negócio de quanto eu cobro, porque, por exemplo, eu com 16 anos eu fiz Senai, eu fiz marcenaria, e na marcenaria eu aprendi a cobrar, mas eu aprendi a cobrar o trabalho físico que eu faço um material e entrego. Quando eu tive a serigrafia, eu faço material e entrego. Agora, para tudo que é lúdico, eu tenho uma dificuldade absurda. Cobra por hora, amigo. Cobra por hora. Cobra por hora. Tipo assim, a menos... E assim, conversa com os colegas, porque o que acontece? O preço barato que tu cobra fode o teu colega. Então, assim, Jean, antes de tu dar tchau, antes de eu terminar, dá tchau aí, tu tá indo, né? Eu te conheço. Te conheço. Obrigada por ter estado presente, irmão. Faz a porra do drive, ou eu faço a porra desse drive, te mando, e tu guarda a porra do drive, amigo, tá? Amado. Então, gente, basicamente era isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, dizer alguma coisa. Mas basicamente era isso, assim, só dar essa noçãozinha. A minha dica e a minha orientação de projeto para vocês, se vocês são um projeto de vida de vocês, é montar aquele drive. Já é um desafio por si só ter esse material seu pronto. E aí, até eu já aviso, o Dev sabe, eu dei um curso desses no final do ano passado, foi no final do ano passado, né? Em Porto Alegre já. Eu estou voltando para Porto Alegre agora, é junho, a partir de junho, eu fico até o final do ano, e aí eu consigo de novo dar outros. O Pedrinho sabe também que quando ele quiser, se ele quiser alguma coisa em Bento, eu vou para Bento e faço curso aí, mas a gente vai ter uma segunda fase do curso real, tal, com matéria, com conteúdo, com tudo, que é o de orçamentos e prestação de contas, que a gente vai marcar agora para junho. E aí, se vocês quiserem, se quiser fazer online, avisa que a gente abre e põe online junto. Uma coisa que eu posso dizer para os guris aí também é que não faz que nem eu já fiz muito, que foi por isso que só agora que eu estou focando de fato, que é encher a cabeça de pergunta
ter o profissional ali para responder e não perguntar nada. Não, total, gente, vocês estão... Não, e assim, é que eu até entendo por um lado, tipo, o Tifo faz isso direto, tá? O Tifo tá dentro do coletivo, ele tá dentro com a gente, e direto ele diz, ai, que eu não quero te incomodar. Cara, eu prefiro que tu me incomode e tu não tenha um problema depois do que tu cria um problema e aí vem, ai, mas é que agora eu tenho um problema para resolver. Não, fala comigo antes, que daí a gente resolve. Eu não tenho uma pergunta em específico, né? O que gostaria mais é só de falar que, ótimo conteúdo aí. Eu também comecei recentemente aí, mais ou menos no final do ano passado, a estudar sobre a questão de produção cultural, sobre trabalhar com isso aí, né? Trabalhar somente com isso, né? E é sempre bom ter esse tipo de conteúdo, principalmente do último slide, por exemplo, que é uma coisa que, querendo ou não, a gente nunca pensa sobre, né? A gente sempre deixa para a última hora ali, então é sempre bom separar tudo. Quando fechar o contrato e tudo mais, só manda o arquivo ali e finalizou, né? Não precisa ficar tudo Já me aconteceu, tipo, no Trivial tipo assim, a gente teve umas contratações meio agora, tá ligado? Aquelas de São Paulo, agora, tu quer me dizer agora. E aí eu, tipo, Jane, eu tô num avião, tá ligado? E ela, eu preciso do documento, Jane, eu te mando do drive, tu pega ali o que tu quer, e ela manda. E é isso. Eu mandei o drive, a mulher tá me contratando aí, portfólio aqui, eu quero isso, quero isso. Ela, eu peguei umas fotos. Ainda me mandou assim, separei umas fotos que eu gostei. E pegou, e foi assim que ela nos contratou. Né? Então, isso salva muito. O resto do material que vai ir, tu vai ver que é o de conteúdo, se tu gosta de escrever projeto, tu vai gostar mais dele ainda. Tá? Porque o texto é bom. E eu esqueci teu nome, como é que é teu nome? Júlio César, uma galera que tudo me conhece nome artístico por CS4, né? CS4, ou simplesmente, se tu, o Def vai te passar, ou pega com o Pedrinho, o meu telefone. E aí, se tu tiver alguma dúvida, ou se em algum momento quiser escrever alguma coisa, não quiser perguntar para o Pedro, tá ligado? Pode perguntar para mim. Às vezes eu demoro um pouquinhozinho para responder, mas eu sempre respondo e não me manda áudio, que daí eu não vou escutar. Um dia eu escuto, eventualmente eu escuto eventualmente. No geral, eu não escuto. Ok. Tá, e prazer te conhecer, obrigada por ter vindo. Já mandei o contato da Luca já para ti no WhatsApp ali, tá, meu? Obrigadão. Tá, e até domingo chega para vocês o PDFzinho fechadinho e a lâminazinha fechadinha, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Né? Era isso. Beijo. Obrigadão. Bom descanso para todo mundo aí, trabalho também. Beijos.